Bem-vindos à nossa conversa de hoje, focada em Tomás de Kempis, uma figura, assim, chave, né, da espiritualidade europeia do século XV. Ele nasceu por volta de 1380 e a gente vai explorar um pouco a vida e a obra dele usando trechos de uma biografia. A ideia é entender a trajetória, a formação dele, claro, a obra principal, a imitação de Cristo, e por que ele continua relevante. E olha que curioso para começar, o nome de batismo, Thomas Hammerken, queria dizer pequeno martelo em baixo alemão. Talvez pela profissão do pai, que era ferreiro, mas soa quase como um sinal, né? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Com certeza. E para a gente entender o Kempis, a gente precisa olhar para o contexto, né? Século XV, o movimento da devotio moderna. Ah, sim. Era uma busca por uma espiritualidade mais pessoal, mais prática, sabe? Menos presa só aos rituais. E a formação dele em Deventer, com os irmãos da vida comum, foi fundamental nisso. Eles eram tipo leigos e clérigos juntos, vivendo em comunidade, Entendi. dedicados à oração, ao estudo, à educação, bem no centro dessa renovação espiritual. E ele nasceu em Kempen, na Alemanha, né? Foi para Deventer, na Holanda, bem cedo, com uns 13 anos. O que essa escola dos irmãos tinha de tão, assim, especial para marcar ele tanto? Olha, além de uma boa educação formal, o foco deles era muito em formar o caráter, a vida interior mesmo. Ensinavam a importância da meditação pessoal, da leitura da Bíblia de forma devocional e da simplicidade de vida. Foi ali que ele absorveu esses ideais, né? Que levaram ele para a vida monástica. Hum, Aí, em 1399, ele se junta ao irmão que já estava lá, no mosteiro agostiniano de Agnetenberg, perto de Svole. Um mosteiro que seguia a regra de Santo Agostinho, né, com foco na comunidade, na busca interior. E lá ele ficou 72 anos. 72 anos, nossa, uma vida inteira dedicada. Dedicado aqui, exatamente. Como era o dia a dia ali? Então, o fascinante é justamente essa combinação. Era uma vida de muito estudo, claro, ele escrevia muito também, mas um trabalho incrível de copiar manuscritos. A cópia manual. Exato. Dizem que ele copiou a Bíblia inteira 5 vezes, à mão. Imagina a dedicação. Além disso, ele também formava os noviços, os monges mais novos. Chegou a ser subprior 2 vezes, o que mostra que ele era uma figura importante lá dentro. A disciplina monástica era o caminho espiritual para ele. E é nesse ambiente que surge a imitação de Cristo. A popularidade desse livro é impressionante, né? Por séculos só perdia para a Bíblia em circulação. O que explica esse sucesso todo? Aqui a coisa fica bem interessante. O livro é um guia muito direto, muito pessoal para a vida espiritual. Ele fala de humildade, de desapego das coisas do mundo e, principalmente, de buscar uma união íntima com Deus, sabe? Imitando Cristo no dia a dia, nos pensamentos, nas ações. Bem prático, então. Muito prático. Isso conectou demais com a devoção moderna. Mas foi além, porque fala de uma necessidade humana, né? De sentido, de conexão espiritual, de um jeito acessível. Por isso atravessou os séculos e até as divisões religiosas. E sim, apesar de algumas dúvidas no passado, hoje a autoria dele é bem aceita. Entendi. E ele não escreveu só imitação, certo? Você mencionou que ele escrevia bastante. Sim, ele foi bem produtivo. Escreveu biografias de santos, de pessoas consideradas exemplares, crônicas do mosteiro dele, sermões, outros tratados espirituais, poesias, até hinos. E é interessante que alguns hinos serviam para liturgia e também para ensinar latim para os noviços. Ah, que interessante. Unindo tudo. Exato, unindo o útil ao sagrado. E o próprio ato de copiar, como as bíblias que ele fez, tem uma linda em Darmstadt ainda hoje, era visto como um ato de devoção. Um trabalho manual, mas conectado com o intelectual e o espiritual. Essa integração parece ser um ponto central mesmo. Ele vivia bem recluso, né? Mas chegou a sair do mosteiro em algum momento? Olha, raramente. A vida era no claustro. Mas teve umas situações sim. Em 1429, por exemplo, a comunidade toda teve que se mudar temporariamente para Lunenkerk por causa de umas disputas políticas lá em Utrecht sobre a eleição do bispo. Ah, um problema externo. Isso. E ele também viajou para Arnheim, ali por 1431-32, para cuidar do irmão mais velho que estava morrendo. Mas fora isso, era a vida monástica mesmo. Ele faleceu bem idoso, em 25 de julho de 1471, lá no mosteiro dele.
E o legado dele continua forte, pelo visto. Muito forte. A imitação de Cristo influenciou gente de todo tipo. De Inácio de Loyola, John Wesley, sabe? Católicos, protestantes. Ele é lembrado até no calendário luterano na Alemanha e é padroeiro da cidade natal, Kempen. Tem fundações e escolas como o Gnásio Thomaeum in Kempen, que mantém a memória dele viva. Então, resumindo um pouco, a gente vê Tomás de Kempis não só como um monge super devoto, mas como um autor de um impacto imenso, né? Cuja vida foi essa mistura de estudo, de trabalho paciente e de uma busca espiritual muito profunda. Exatamente. E isso talvez levante uma questão importante para nós hoje. Como é que essa prática dele de se dedicar tão profundamente à leitura lenta, à escrita manual, à contemplação no silêncio, como isso conversa ou talvez desafie a nossa relação atual com a informação, com a espiritualidade? Hum, boa pergunta. Num mundo que é assim, pura notificação, fluxo constante de dados, o que a gente pode aprender com essa busca dele pela santidade através do conhecimento focado, da disciplina, da imitação de um ideal? Fica aí para a gente pensar, né? Qual o valor dessa profundidade hoje em tempos tão dispersos?